Boa noite, irmãos. Hoje vamos estudar o Salmo 105, que tem por título Fiel Cumpridor da Aliança, os feitos poderosos de Deus, no Salmo 105. Esse é um salmo maravilhoso que fala primeiramente de Israel. E esse salmo, ele fala do... Depois eu te dou esse aqui. Do modo como Deus ele agiu sustentando a nação de Israel. E primariamente isso quer dizer o modo como Deus ele cumpre as suas alianças, como ele cumpre os acordos, as promessas que ele faz. E isso, pelo fato de ele cumprir as alianças que ele fez com Israel, significa que ele vai cumprir toda a aliança, promessa que ele fez para nós. Se aplica a nós. Então alguém vai dizer, não, mas isso aí é só do povo de Israel. Não, está falando da fidelidade de Deus, de que, como Deus cumpre o que ele promete, que ele não se arrepende de uma promessa que ele fez e não vai nos abandonar. Então vamos ler o Salmo 105, uma exortação para louvar a Deus e buscar as suas obras. Louvai ao Senhor. Na verdade eu vou pedir a irmã Thelma para ler, para vir aqui ler o Salmo 105. O texto é um pouco grande, para economizar um pouco a minha garganta, que eu rouco esses dias. Eu pedi para a irmã Thelma fazer essa leitura. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, do juízo da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando era poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que o oprimisse, e por amor deles repreendeu-os a reis, dizendo: não toquei os meus ungidos, e não maltratei os meus profetas. Sobre José, chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, instruir os seus anciões. Sobre Jacó no Egito, então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Sobre Moisés libertar os israelitas, enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolheram. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou trevas e as fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra.
Convertei as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxame de mosca e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus fogueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e purgão sem número. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Sobre os israelitas tirados do Egito, apacentado no deserto e plantado em Canaã. E tirou-lo para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caiu sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir cordões e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes a terra dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradeço, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Possamos meditar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar a partir do Salmo 105, que venha a ser uma bênção em nossas vidas. Obrigado por tudo. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, qual o propósito desse estudo aqui no Salmo 105? Ao analisar esse Salmo, nós temos como lembrar, cada um de nós crentes, sobre a fidelidade de Deus ao longo da história. Como ela é uma fidelidade que não acaba, que não tem fim e que aplica-se a nós também, que serve para também nos motivar, nos dar esperança, nos fortalecer, sabendo que, embora possa acontecer várias coisas até fora da nossa vontade, coisas que a gente não entende, e esses são os momentos que a gente precisa de mais fé, quando a gente não vê, quando não entende, não sabe por quê, que a gente possa ver que ao longo de todo o que foi descrito aqui nesse Salmo, Deus mostra o controle que Ele tem e como Ele conduz a história, conduz os eventos para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como Ele conduz eventos que pareciam ser uma tragédia, pareciam ser algo que era apenas mal e dali não podia vir nada de bom, como foi José sendo acusado de estupro e sendo injustiçado e preso, e alguém pode dizer, pai, só destruiu a reputação dele, o cara só foi preso, está sendo acusado aí inclusive de ter abusado da mulher de um general. Esse homem, ele vai morrer, mas aí Deus, ele é perito em transformar aquilo que Satanás faz para o mal, ele é perito em transformar para o bem. E assim serve para nós, para que quando nós tivermos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas perdas, nossas provações, quando estivermos passando por momentos difíceis que não parecem fazer sentido, que não parecem fazer o que é que vai vir de bom dessa história, mas ao analisar a história aqui, tudo que Deus relembra, que foi no Salmo, ao longo de todo o Salmo 105 aqui, do que aconteceu com o povo de Israel, nós podemos ver o agir de Deus, o cuidado que Deus tem, a mão poderosa que sustenta, que protege, que conduz, independente da situação, independente dos eventos, independente da vontade humana, inclusive de reis, de poderosos. Pode ser quem for, pode ser a autoridade que for. Inclusive, até é bom que interessante que os exemplos que a Bíblia traz aqui de autoridade são autoridades máximas. Nessa época aqui, esses faraós, esses reis, eles poderiam olhar para alguém, vou lhe matar.
e ele vou lhe matar, mas não era nem ele só mata ele aqui. Então era um soberano absoluto, era alguém que tinha a vontade total, o poder humano na mão dele. Então ali fala justamente, até essas pessoas estão na mão de Deus, mesmo que elas até desejem fazer o mal, mas se aquilo ali não for algo que coopere para o plano de Deus, essa vontade de fazer o mal não vai prevalecer. E se acontecer, é porque está dentro do plano de Deus, então a gente não entende, mas algo de bom vai sair dessa história. Então tudo isso serve para lembrar os crentes da fidelidade de Deus ao longo da história. Também incentivar a adoração e confiança nas promessas de Deus. Lembra que o salmo aqui ele já começa e termina nos convocando a louvar o Senhor. É a primeira frase, louvai o Senhor e invocar o seu nome. E a última, louvai o Senhor, nos convocando para adorar, confiar nas promessas dele. Que ao longo do salmo ele também fala, tudo que aconteceu com Israel, aquilo foi promessa que ele fez para Abraão, e que ao longo de milênios e até hoje ele sustenta, ele mantém essa promessa. E também serve para nos inspirar a obediência, refletindo sobre as obras poderosas de Deus, que a Bíblia fala bastante sobre os mandamentos e todas as ordens e ordenanças que Deus nos traz, mas Ele não quer que seja uma obediência cega, ou uma obediência que a gente faz à força, uma obediência que a gente faz, que coisa horrível, eu não queria fazer isso, mas Deus manda, eu vou fazer, mas não queria fazer. A ideia é que nós precisamos chegar no ponto em que, mesmo que a gente não entenda, mas a gente confia que algo que parece que é contra a nossa vontade, algo que a gente quer fazer, mas que Deus diz para não fazer, então é melhor não fazer, porque aquilo dali vai ser o nosso mal, vai trazer o nosso castigo. Então fala sobre obediência. Então, irmãos, o Salmo 105 é um poderoso salmo histórico que relata a fidelidade da aliança de Deus e os atos poderosos em nome de Israel. Ele conta aqui desde o início, quando Israel era apenas um punhado de gente. Israel, quando nasceu, quando foi começando ali como nação, era o quê? Era apenas a descendência de Abraão, que aí depois vai virar a descendência de Isaac, de Jacó. Jacó ali já com a sua família, apenas ele, seus 12 filhos. Era uma coisa que alguém dizer, como é que daqui vai vir uma nação? Como é que daqui vai vir algo que, como Deus prometeu a Abraão, que se fosse possível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia do mar, se contaria quanto seriam a descendência de Abraão. Mas ele fala aqui, ele fala justamente no 12, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, ou seja, desde o início, desde lá com Abraão, e aí ele vai contando toda a história de como a nação se formou, especialmente em eventos que parecem trágicos, como a gente estava falando. A ida de José para o Egito, ela foi uma providência divina, fazia parte do plano de Deus. Aquela maneira como ele chegou lá parece estranho, né? Ele poderia ter ido de outras formas, menos dolorosas até para ele, mas a própria Bíblia que nos dá a entender que aquilo ali, pelo fato de ele ter ido para lá, era também para a glória de Deus, era também para a própria formação e preparação do José, para que ele pudesse chegar lá no Egito e ser alguém que teria uma liderança. Porque lembra, quando ele era jovem, ele era um pouco orgulhoso, né? Ele se vangloriava. E aí o tempo na prisão, provavelmente Deus usou para moldar o coração dele, para torná-lo alguém mais sábio, alguém que não vai se vangloriar, não vai se achar quando tiver numa situação de poder, porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser humilhado, sabe o que é ser acusado injustamente, sabe o que é ser odiado, como ele foi pelos irmãos. Então ele já tinha uma experiência de vida, que se ele apenas fosse aquele menino que ele era, sonhador, tendo ali visões de coisas grandiosas, né, como os sonhos que ele teve, que ele sonhou que aqueles feixes iriam se dobrar perante ele.
sonhou que as estrelas do céu, o sol e a lua iam se curvar perante ele. Isso é uma profecia, ia acontecer. Mas a maneira como ele falava, a maneira como ele contava aquilo, despertava o ódio nos irmãos dele. Então provavelmente é porque era uma maneira arrogante, orgulhosa. E aí Deus usa o tempo dele na prisão para ele se humilhar, para ele se colocar debaixo da vontade de Deus e saber, não importa as bênçãos que Deus me deu, eu não posso usar isso para o meu orgulho, para eu me achar como melhor do que qualquer outra pessoa. Já pensou se ele fosse aquele menino sonhador e do nada virasse um governador do Egito? Provavelmente é assim que acontece com muitos que se tornam poderosos, mas que não passam por uma experiência de preparação, uma experiência em que eles serão forjados, terão seu caráter formado, serão preparados para não estar ali deslumbrados com o poder, deslumbrados com a glória, com a honra e com todos os serviçais que se coloca debaixo dele. Ele ali estava pronto para ser isso, diferente do que geralmente acontece no mundo. Essas pessoas, as autoridades que a gente vê no mundo, que abusam de poder, que geralmente pisam nas pessoas, que geralmente humilham, que geralmente fazem o mal e abusam do poder que têm, é porque elas não passaram por uma preparação, passaram pelo fogo como José passou, de humilhação, de prisão, de acusações, de ódio, que preparou ele para ser um excelente governador, para salvar o Egito, como ele diz aqui. Que ele diz, quando o plano que Deus fez, no 16 ele diz, chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. E aí ele vai contar aqui justamente como Deus agiu para trazer um homem para o Egito, ele que foi vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, ou seja, uma tortura, uma humilhação, algo realmente terrível, até o tempo que chegou essa palavra, a palavra do Senhor. E aí, aqui, ele está falando de como nós podemos ver os momentos da nossa vida de dificuldades e problemas como uma preparação para o propósito de Deus. Os momentos de dificuldade, às vezes de ausência de recursos, de ausência até de saúde, de liberdade, a gente pode ver pelos exemplos que a Bíblia traz, especialmente aqui com José, como Deus agiu na nossa vida para nos moldar, para nos preparar para muitas situações. Então, o Salmo 105 traça a aliança de Deus com Abraão, sua proteção sobre Israel e a sua libertação do Egito. Então, esse salmo vai fazer toda essa visão, começando lá em Abraão, o modo depois como eles vão parar no Egito, como eles são libertos do Egito, e essa libertação, o modo como Deus age com uma maneira poderosíssima, trazendo as 10 pragas, que ali tinha um sentido também de mostrar que os deuses egípcios eram falsos. Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas eu tenho aqui uma análise sobre justamente como cada uma das 10 pragas que Deus colocou sobre o Egito tinha por objetivo mostrar que os deuses egípcios eram falsos, não tinham poder, eram deuses que não tinham como ajudar os egípcios. Quando Deus disse que ia acontecer e não ia ser nenhum daqueles deuses que iria parar. Então, Deus, ele usa situações de tragédia, situações terríveis, para que a humanidade aprenda a confiar nele, aprenda a não se rebelar contra ele. A humanidade vive numa situação de total rebelião. Muitas vezes as pessoas falam muito assim, mas aconteceu tal tragédia, morreram tantos inocentes. É porque a nossa visão de inocente, muitas vezes ela não é bíblica. Pra gente, inocente é quem não matou alguém, inocente é quem não fez nenhum crime bárbaro. Mas para Deus, todos são culpados, e só não são culpados aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador.
A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para Deus, Deus ele não tem o mesmo conceito de inocência que nós temos, de inocente. Então, quando ele jogou essas pragas aqui no Egito, muita gente morreu, que alguém vai dizer, mas eles não eram o faraó, eles não eram os capatazes, esses aqui não eram os que maltratavam, mas eles estavam ali, estavam adorando aos deuses egípcios, eles estavam de costas para Deus, eles estavam desconsiderando a Deus, adorando demônios e fazendo tudo contra a vontade de Deus. Isso aí já é motivo mais do que bastante para serem considerados culpados diante de Deus. Mesmo que, mas não era o faraó. Não tem problema. Continua culpado, continua debaixo da vontade de Deus, debaixo do julgamento que ele ia trazer. Então, o salmista chama o povo de Deus a se lembrar dos seus feitos, relatando sua orientação, provisão e intervenções milagrosas. É interessante nós vermos durante todo esse salmo, mostra o modo como Deus ele age em situações que alguém vai dizer, mas não faz sentido, mas ali está Deus agindo, Deus usando situações que pareciam sem solução, pareciam situações de total desespero, que tudo acabou, chegamos ao fim, e Deus pega e usa aquilo para a sua glória. Enfatiza a soberania de Deus e a importância da gratidão e da adoração. Para nós, isso deve servir para nós termos essa visão. Deus está no controle, Deus tem um plano em cada situação, em cada momento, em cada evento, e Ele vai usar cada situação dessa para o cumprimento do seu plano. A gente aqui não entende, a gente aqui não tem uma visão completa. É como se fosse um grande mapa, um grande desenho assim, que a gente está focado num ponto assim. A gente está... Já imaginou como é que seria para a gente ler um livro se a gente lesse desse jeito assim, com um livro enfocado na cara? A gente consegue ver uma letra, né? Talvez. Mas será que a gente consegue ver o texto? Não. Então, na história da nossa vida, na história da humanidade, é como se a gente só conseguisse enxergar assim, ó. O tempo todo assim, a gente só consegue ver uma coisa, uma letra. Para quem está só ouvindo, eu estou com um livro totalmente na minha cara aqui. Assim, eu entendo, eu vejo como é a nossa vida perante Deus. Deus ele tem a visão completa. É como se, na verdade, ele não vê nem, digamos aqui, um livro aberto. Ele não está vendo nem só as páginas que estão abertas, ele está vendo todas as páginas simultaneamente, ele vê tudo. Todo o passado e todo o futuro, para ele é uma coisa só. Deus ele não está preso dentro do tempo. Então ele sabe o que está acontecendo hoje, ele sabe em que isso aqui vai acabar amanhã, no que isso aqui vai dar, como isso aqui coopera para que um evento futuro possa se realizar. A gente aqui não tem essa visão, nós não temos essa informação, nós não temos essa compreensão dos fatos. E aí a gente se desespera, a gente perde a paciência, a gente fica ansioso, fica pensando, e meu Deus, o que vai acontecer? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou resolver essa situação? Quando nós estudamos esses salmos, nós temos a convicção que Deus está no controle, que Deus ele conduz a história para o seu objetivo, para o plano final que ele tem. E aí, esse salmo aqui faz parte de um grupo que enfoca a fidelidade de Deus na história de Israel, especialmente preservando, mantendo Israel. Ele fez as promessas para Abraão, e essas promessas valem até hoje. Especialmente que a nação de Israel, ela está muito atrelada à própria existência de Deus, ao próprio poder de Deus para a humanidade. Deus escolheu Israel no sentido de, olha, veja aqui como eu sustento Israel, veja como eu mantenho Israel. Isso para nós, porque Deus ele não depende de Israel, mas ele escolheu Israel, ele usa Israel como prova da sua existência, prova da sua capacidade de manter promessas, capacidade de cumprir os seus planos, independente do que aconteça. Então, esse salmo enfoca a fidelidade de Deus na história de Israel, particularmente suas promessas de aliança a Abraão e a sua libertação do Egito. E é justamente o que ele vai contar.
Esse aqui é um salmo histórico, conta os principais eventos da história de Israel, começando por Abraão, especialmente as promessas da aliança feita aos patriarcas e o seu cumprimento no êxodo do Egito, quando eles saíram pela mão milagrosa. Então, esse salmo, ele envolve a recontagem direta da história. A gente vê que Deus realmente contando como foi desde Abraão. E isso serve para nos lembrar, para nos fazer ter sempre isso em mente, o poder de Deus, o poder que Ele tem para cumprir suas promessas, para agir independente de quem seja, e refletir sobre isso na nossa adoração. Então, logo no início aqui, do 1 ao 4, aqui a gente já vê, mais uma vez, uma declaração da majestade dos milagres de Deus. Ele fala aqui sobre uma convocação para nós louvarmos a Deus, invocarmos o seu nome, fazermos conhecidas as suas obras entre os povos. Então esse é um dos motivos, até porque existe a Bíblia. A Bíblia, ela foi criada por Deus para que nós possamos divulgar isso para as outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer o modo como Deus age, as coisas que Ele já fez e as coisas que Ele fará. Nós aqui temos aquele programa em que algumas pessoas recebem Bíblias, há uma distribuição de Bíblias. Por quê? Porque isso aí é a palavra de Deus, é aquilo que nós queremos que as pessoas tenham acesso, tenham conhecimento sobre Deus. E eles possam então, como diz aqui nós possamos então, como diz no versículo 1, fazer conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai das suas maravilhas. É por isso que a gente está estudando esses salmos, para que a gente possa entender, conhecer, meditar na palavra dele, buscar o Senhor, lembrar das maravilhas que fez, porque o que Satanás vai fazer na nossa vida é tentar nos afastar de Deus e fazer com que a gente esqueça do que Ele já fez na nossa vida, na vida do povo de Israel. Esse problema na minha vida, isso aqui não tem solução, ninguém pode resolver, isso aqui não tem mais nada a se fazer, isso aqui eu só posso lamentar, mas eu posso entregar a Deus, posso confiar nele, posso deixar que Ele cuide, Ele resolva, da maneira dele, não é na minha maneira, não é no meu tempo, não é da forma como eu quero. Geralmente as pessoas elas se frustram com Deus porque eles querem colocar Deus dentro de uma caixinha, e dizer assim, Deus, você vai fazer assim, assim, assado, e agora, ou nesse dia aqui, eu quero desse jeito, de outro jeito não serve. E com Deus não se faz isso. Com Deus não se manipula, não se controla, não se sujeita Deus à sua vontade. É o contrário, somos nós que nos sujeitamos à vontade dele. Então, aqui nesse início é um chamado à adoração, exortando as pessoas a agradecer e buscar a presença de Deus e lembrar dos seus feitos poderosos. Isso ajuda sempre a pessoa a saber, eu sirvo a um Deus grande, eu sirvo a um Deus que tem poder. E aí se aplica aquela frase que o pessoal diz, né? Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Deus é maior, infinitamente maior. Não tem problema que não seja solucionável para Ele. E se Ele não quiser solucionar, eu vou esperar e aguardar nele, porque Ele tem um plano. É dessa forma que a gente deve agir. Ou Ele vai resolver tirando aquela coisa completamente, ou então Ele quer que eu tenha fé, que eu tenha paciência, que eu haja obedecendo a Ele, confiando que Ele vai cuidar, mesmo que aquela questão não se resolva de uma hora para outra. Aqui, esse tema da adoração também nos faz lembrar do Salmo 96, onde Israel é chamado a declarar a glória de Deus entre as nações. Isso aqui, o povo de Israel é muito usado por Deus como uma maneira de divulgar entre as nações a sua glória. A Bíblia é cheia de passagens em que isso é deixado muito claro, especialmente tem profecias, como a no Salmo 83, como Ezequiel 38, que falam de que vai haver no futuro uma invasão
de vários países, com muitos soldados, com muitas armas, para atacar o povo de Israel, e que se não fosse Deus intervindo, eles seriam totalmente aniquilados. Mas Deus vai intervir, Deus vai salvar. Isso como profecia, porque Ele já fez isso várias vezes no passado. Vários inimigos de Israel, Deus chegou, simplesmente mandou, em alguns pontos, mandou um anjo e matou de uma só vez 185 mil soldados do exército da Síria, que queria aniquilar Israel, o reino de Judá. E aí Deus vai lá e acaba com eles numa noite, com um anjo só. Foi lá, matou 185 mil e acabou o seu exército. Então, isso nos deve dar confiança, nos dá paz, sabendo, olha, meu Deus está guardando, meu Deus está me guardando, Ele está me protegendo, Ele acampa os seus anjos ao meu redor e eu tenho como confiar nele. Também isso aqui, ele está relacionado, esse salmo, com Deuteronômio 6, 5 a 12, onde ele chama os israelitas a amar o Senhor e guardar as suas obras em seus corações, ensinando aos seus filhos. Lá em Deuteronômio 6 é quando tem o chamar judaico, falando de como os pais têm o dever de ensinar os filhos a palavra de Deus, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles possam ser abençoados por Deus. Então, crente é chamado a se envolver ativamente na adoração, tanto privada, ou seja, na nossa vida individual, no quarto, sozinho, onde quer que seja, dirigindo, indo para qualquer canto, de maneira isolada, e de maneira pública, de maneira que as outras pessoas vejam. Mas o mais importante, eu diria, que é na nossa vida privada, quando a gente está sozinho, ter aquele tempo de solidão com Deus, aquele tempo para meditar. E quando estiver diante dos outros, de maneira pública, também dá um bom testemunho. Também ser alguém que não vai fazer os outros tropeçar, não vai ser causa de tropeço e de fazer as pessoas maldizerem a Deus. Então, tanto que nós possamos nos envolver ativamente na adoração, de maneira tanto privada quanto de maneira pública, e proclamar as obras de Deus, não apenas para outros crentes, porque às vezes isso daqui é o que é mais comum, né? Às vezes as pessoas vão falar de coisas bíblicas só com outros crentes, mas que a gente possa também procurar fazer isso com outras pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, que nós não tenhamos vergonha ou receio de falar, nós possamos orar para que Deus abra os corações de outras pessoas, para que elas sintam o desejo, que eu creio aqui que tudo é a mão de Deus. A Bíblia fala que é Deus quem salva, é Deus quem converte. É o Espírito Santo agindo na pessoa que vai fazer ela ser salva. Não é a nossa habilidade de falar, o tanto que a gente conhece da Bíblia, não é a nossa habilidade de evangelizar. Se você souber falar sobre o amor de Jesus, o modo como Ele, a humanidade está perdida, a humanidade precisa de Deus, Jesus morreu para nos salvar, para nos enviar ao céu e que a gente não fosse para o inferno, você já vai saber evangelizar, você já vai saber falar para alguém. O que falta, às vezes, é para nós a coragem de fazer isso. E há a oportunidade também, que a gente, às vezes, pede para Deus criar essa oportunidade, mas que a gente, às vezes, deixa passar. Então, falar do amor de Deus, como ele está dizendo aqui, é uma ordenança, é algo que Ele manda, é algo que a gente precisa obedecer. E que é algo que vai ser uma maravilha na nossa vida, que Deus vai nos abençoar. Só de nós estarmos levando a palavra, Deus estarmos abençoando outras pessoas, nós já vamos estar fazendo o bem, já estamos plantando frutos para a eternidade. Quando a Bíblia diz que nós não devemos só juntar ouro e prata para essa vida aqui, nos preocupar só com essa vida, mas nos prepararmos para a vida eterna. Então, no versículo 5 também é um convite para lembrar a majestade e os milagres de Deus, as obras maravilhosas que Ele fez, as suas maravilhas e os julgamentos de sua boca. Interessante nós notarmos que quando ele vai falar aqui, mais à frente, sobre a libertação dos israelitas do Egito, isso dali também era um julgamento sobre o Egito. Era Deus mostrando
como o povo do Egito, que confiava em vários deuses, que para cada elemento da natureza eles tinham um Deus. Deus escolheu 10 deles para humilhar, escolheu 10 para mostrar: isso aqui não é Deus, isso aqui não tem poder, não é algo que você possa confiar, isso é apenas ouro, apenas prata, isso aqui não fala, não anda, não tem nenhum poder, não tem nenhuma possibilidade de fazer a pessoa ser salva. Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho eu tinha separado aqui algo falando sobre esses deuses do Egito. Mas não tenho aqui como faço agora, deixa eu ver. Pronto, está aqui. Cada uma das pragas do Egito, elas foram uma demonstração de que ali havia o poder de Deus agindo, o poder do Deus de Israel e não o Deus egípcio que eles adoravam. Então, primeiro, que aqui no Salmo 105, ele vai começar a partir do 29, falando: converteu as suas águas em sangue. Isso aqui, eles adoravam, os egípcios, um deus chamado Api, que era o deus do Nilo, associado à fertilidade e provisão. Na verdade, o que eu encontrei aqui eram 3 deuses: Api, que era o deus do Nilo; Osíris, bem que o Nilo era considerado o sangue de Osíris, que era o deus da vida e da morte, conforme os egípcios criam. Também havia um deus chamado Cnum, que era guardião das águas do Nilo. Então veja, quando Deus chega lá e transforma tudo aquilo ali em sangue, Ele estava trazendo uma demonstração de que nenhum desses deuses aqui, esse Api, Osíris, Cnum, nenhum deles era Deus de verdade, nenhum deles podia evitar aquilo, nenhum deles poderia, como diz aqui esse Cnum, nenhum deles podia guardar as águas do Nilo. Aí eles não criam que o Nilo era o sangue de Osíris, aí Deus pega e transforma em sangue, porque sangue para eles não servia de nada, não ia poder beber, não ia poder fazer nada. O que é que se faz com sangue, né? Não ia poder cozinhar, não ia poder dar de beber aos animais, não ia poder eles próprios beberem, tomarem banho, lavarem nada. Lavar com sangue? Só o sangue de Jesus que serve para lavar alguma coisa. Outro, logo em seguida, aí no versículo 30 do Salmo 105, ele fala: a sua terra produziu rãs em abundância. Aí Deus ele traz aqui, ao trazer a praga das rãs, invadindo, infestando o Egito, invadindo casas e palácios, como ele diz aqui, que até nas câmaras dos reis, que era como fosse o lugar mais protegido, mais bem cuidado, que tinha mais servos para cuidar, até lá no quarto do rei estava cheio de rã. E não adiantava os servos ir lá tirar. Quando Deus trouxe a praga das rãs, ele estava desafiando, mostrando ali que: olha, egípcio, presta atenção, que vocês adoram aí Requete, que também era uma deusa da fertilidade, do nascimento, representado por uma cabeça de rã. Não sei se vocês já viram algum dos filmes egípcios, aí tem tem estátua de rã, uma cabeça de uma rã. Isso ali eles adoravam como um deus. Era Deus mostrando, não tem essa história aí de deusa da fertilidade, essa Requete aí não. Isso aí é coisa falsa, não tem poder. Quando Deus mandou os piolhos, os mosquitos, os muriçocas, eles adoravam um Deus chamado Geb, ou Geb, que era o Deus da terra, associado ao solo e à fertilidade do solo. Esses mosquitos, esses piolhos e mosquitos, eles vieram do pó da terra. Então, o pó da terra se transformou em piolhos, ou pequenos insetos, atacando homens e animais. Eles achavam que tinha um Deus na terra, o Deus da terra, chamado Geb. Aí Deus pega e transforma a poeira lá, o pó da terra, transforma nesses piolhos para castigar eles. Presta atenção aí, não tem negócio de Deus Geb, não. Então, até o pó da terra, que deveria ser domínio de Geb, conforme eles achavam,
na verdade não estava sob o domínio desse Deus de forma nenhuma, estava sob o controle de Deus. As moscas, quando ele fala aqui no 31, falou ele, vieram enxame de moscas e piolhos em todo o seu termo. Esse enxame de mosca que infestou o Egito causou grande sofrimento. Imagina, às vezes uma mosca, não é chato? Você está sentado, está comendo, aí fica uma mosca. Agora imagine milhões de moscas, o enxame que você não conseguia fazer nada. Já pensou? Que praga terrível. Eles, os egípcios, adoravam um Deus que também era na forma de um inseto, na forma de um escaravelho, na verdade, que era chamado Khepri, que era o Deus do renascimento e movimento do sol, conforme eles criam, representado por um escaravelho. Vocês até já devem ter visto naqueles filmes sobre múmia, sobre Egito, né? E tem aquele escaravelho, assim, um bichinhozinho que sai correndo. Para os egípcios era um Deus. Aí Deus pega e manda uma praga desses insetos para mostrar que ele controla todas as criaturas, até as criaturas menores, desafiando a crença no poder protetor de Khepri. Lembra? Todos esses deuses que os egípcios tinham eles como os protetores. Eles eram abençoadores e protetores. Quando eles foram atacados pelas pragas, eles viram: rapaz, esse Deus não me protege de nada, ele não faz nada a meu favor, ele não me abençoa, ele não tem poder nenhum. A ideia que Deus queria mostrar com as pragas era isso. Pestes nos animais. Quando ele fez com que uma doença mortal atingisse os animais do Egito, matando o gado, ali também tinha deuses sendo humilhados. Era o deus Hathor, deusa da fertilidade, associada ao gado, e Apis, Deus representado por um touro, símbolo de força e fertilidade. Os deuses ligados à prosperidade agrícola e pecuária foram impotentes diante do poder de Deus. Deus chega lá e mostra: não tem Deus de animal, de agricultura, de pecuária, não. Tá aí, morreram tudinho. Quando Deus quis, ele castigou. As úlceras também. Quando Deus mandou feridas e úlceras que apareceram nos homens e nos animais, ele estava mostrando que Sekhmet, deusa da cura e das epidemias, Ísis, deus da medicina e da magia, e Tote, deus da sabedoria e ciência, incluindo a medicina, não valia nada. Não era Deus, não tinha poder, não protegia, não abençoava, não fazia nada. Cada uma das pragas, como eu disse, cada uma dessas pragas, na história dos egípcios, eles adoravam um Deus, que Deus estava mostrando, um Deus falso, um demônio, que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, que domina sobre tudo, ele estava mostrando: isso aí que vocês estão adorando não tem poder nenhum. Nem as divindades associadas à cura puderam aliviar o sofrimento infligido por Deus. Quando Deus encheu eles de ferida, Deus da cura, epidemia, medicina que eles acreditavam não resolveu nada. Depois Deus mandou uma chuva de granizo, que foi uma grande tempestade devastadora, destruiu plantações, feriu pessoas e animais. Também ali tinha uma deusa do céu chamada Nut, que eles adoravam, os egípcios. Tinha outro deus Sete, deus da tempestade e do caos. Osíris, que era deus da agricultura. Então ele ali foi atingido. Esse deus, teoricamente, ele iria abençoar a agricultura do Egito, Osíris. Mas o granizo destruiu toda a plantação, como ele diz aqui no 33, a partir do 32, converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra, destruindo tudo que tinha no Egito. No 34 ele fala, 33, feriu as suas vinhas, os seus figueirais, quebrou as árvores dos seus termos. Então toda a vegetação do Egito foi destruída. E esses deuses foram humilhados. A crença neles, tudo que eles achavam que esses deuses iam proteger, Deus mostra que ele controla o clima, os céus, e que é infinitamente, não tem nem comparação em relação a esses deuses Nut, Sete e Osíris. Depois Deus vai mandar de novo, assim, mais praga que vai destruir mais ainda a plantação e a vegetação.
gafanhotos, que ele manda enxames de gafanhotos que devastaram as plantações do que restou depois do granizo. Primeiro veio o granizo, já destruiu quase tudo. Um pouquinho que sobrou, aí Deus manda um enxame de gafanhoto, que devastaram as plantações que restaram após o granizo. Mais uma vez, estava mostrando a total impotência de Osíris, que era para eles Deus da vegetação e da colheita, e Ísis, que eles viam como uma deusa ligada à fertilidade e colheita. Então, durante toda a humanidade, quando a humanidade se afasta de Deus, de algum modo eles tentam conseguir as coisas na vida procurando isso em algum Deus. Então, nessa época aqui, que era muito voltado para a agricultura, tinha vários deuses da agricultura. E aí Deus pega, toma aí um monte de praga para vocês verem que adorar esses deuses aí não serve de nada, não vai trazer plantação nenhuma. O que restou após a praga anterior foi completamente destruído, mostrando que Deus é o verdadeiro Senhor da terra. Aí no 9, trevas. Quando ele manda as trevas aqui, na 9ª praga, uma escuridão total cobriu o Egito por 3 dias. Só o Egito. É interessante como Deus, tudo isso aqui que aconteceu, Deus mais uma vez mostrando o seu poder soberano, o controle que ele tem. Todas as pragas atingiram e destruíram o Egito, a parte onde não tinha o povo de Israel. Porque a parte onde estavam os israelitas não foi atingida. Lá não teve praga, não teve rã, não teve água e sangue, não foram atingidos. Não teve doenças, não ficaram cheios de mosquito, de gafanhoto, de nada. Tudo não atingiu o povo de Israel. E aí, quando Deus coloca tudo em escuridão, ele estava mostrando, está vendo o sol? Isso aí não é um Deus, não. Eles achavam que que o sol era um Deus, chamavam ele de Ra, que era o Deus do sol, e um dos principais deuses do panteão egípcio, que é o conjunto de deuses. Eles tinham um horror de deuses, muitos. E Ra, acho que vocês já viram até em filme também, era um dos principais deuses, que Deus pega, peraí, deixa eu apagar o sol aqui 3 dias, para vocês verem como não tem Ra na história para brilhar em cima de vocês, para ser um sol. Não tem negócio de Ra, não. O sol é uma criação de Deus. Também Horus, que era o Deus do céu e da luz. O céu todo preto, escuro, sem luz nenhuma, sem sol. Então Deus humilhando e mostrando, não tem negócio de Ra e de Horus, não. Deus demonstrou que ele tem controle absoluto sobre a luz e as trevas, desafiando o poder central de Ra. E a última praga, quando ele fala aqui no 36, que feriu os primogênitos da terra, as primícias das suas forças, todos os primogênitos do Egito, tanto humanos quanto animais, morreram, exceto aqueles que foram protegidos pelo sangue do Cordeiro, que é a Páscoa, por terem obedecido às ordens de Deus, matado o Cordeiro, pego o sangue, colocado nos umbrais da porta. Quem fez isso não morreu, mas no Egito, todos os primogênitos, todos os primeiros filhos das famílias morreram. E aí vem quem eram os deuses que eles estavam aprendendo que na verdade não era Deus nenhum. O primeiro era o próprio Faraó, que era visto como um Deus. Ele era considerado uma divindade e protetor do seu povo. Agora, o protetor do seu povo não foi capaz de proteger o próprio filho. Então, mostrando ao povo, vocês adoram o Faraó como um Deus, como um protetor. Está aí, não foi capaz de proteger o próprio filho. E Osíris, que era Deus da vida e da morte, então eles fizeram um monte de sacrifício para Osíris, acabaram morrendo. E Ísis também, que era vista como uma deusa protetora das crianças. As crianças egípcias foram mortas. Deus demonstrou o seu poder absoluto sobre a vida e a morte, e a incapacidade dos deuses egípcios e do próprio faraó de proteger o povo. Então, irmãos, eu vou logo avançar aqui para o final, por conta do nosso tempo, e avançando direto para a conclusão. Vocês têm aí o material, depois podem ler mais em casa e mais tranquilo, mas aqui, para encerrar, as principais lições do Salmo 105. A fidelidade de Deus é imutável, as suas promessas de aliança perduram. Ao ler esse salmo, nós vemos como Deus ele protegeu o povo de Israel, como ele conduziu eles pelo deserto, como eles foram alimentados. Ele fala aqui de como eles receberam pão do céu, que mesmo da rocha, da penha, ela se abriu e correram águas, correram por lugares secos como um rio.
Deus deu para eles carne, que eles estavam só reclamando que não tinha carne, estavam com saudade do Egito, mas Deus mandou as codornizes, mandou o fogo para iluminar a noite e aquecer, e durante o dia uma nuvem. Ele fez tudo o que eles precisavam para chegar na terra prometida. Deu-lhe a terra dos gentios e herdaram o trabalho dos povos. Deuteronômio vai dizer que Deus deu a eles casas que eles não edificaram, vinhas que eles não plantaram. Toda a terra de Canaã já era uma cidade habitada, já era uma cidade toda edificada, preparada. E Deus julga o povo que estava ali, porque Ele deu a chance, eles não aceitaram a Deus, se viraram contra os deuses, então por isso Deus castiga eles, manda matar, desarraiga da terra e entrega para o povo de Israel, porque amou e confiou a Ele. Aqueles que fizeram isso, né? Porque quem não fez morreu. Então, isso nos faz também lembrar das obras de Deus para fortalecer a nossa fé. A reflexão leva a uma confiança mais profunda em Deus. Quando a gente medita em tudo que foi falado aqui, a gente vê, Deus está cuidando. E a soberania de Deus, antes disso, a obediência é a resposta certa à bondade de Deus. Ao ver tudo isso aqui que Deus fez, Ele faz o bem para quem ama Ele, obedece e segue os seus mandamentos. Para quem se rebela contra Ele, vai ter juízo, vai ter castigo, vai ter provação, vai ter tudo de coisa ruim, porque se afastou de Deus. Então, adoração e devoção levam até suas bênçãos. E a soberania de Deus governa a história. Seus planos sempre prevalecem. Aqui nós vemos em todo esse salmo como ele faz até o rei, como ele diz aí lá no 20, mandou o rei e o fez saltar, o governador dos povos o soltou. Por quê? Porque Deus agiu ali, Deus tocou no coração dele. Quando eles estavam lá peregrinando, quando ele ali Abraão, aí ele diz, não permitiu ninguém que oprimisse a eles, e por amor deles repreendeu a reis. Ou seja, não importa quem seja, alguém que esteja querendo nos fazer mal, nos maltratar, nos perseguir ou até nos matar, Deus está no controle, Deus tem o poder. E se acontecer alguma coisa que a gente acha que é ruim, a melhor coisa a fazer é assim, está na tua mão. Eu não entendo, mas eu confio e tenho fé que o Senhor está agindo e tem o controle de tudo. Então, irmãos, que nós possamos meditar nesse salmo. Todo ele é uma grande lição para a nossa vida de como Deus age e serve para aumentar a nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse tempo aqui, pela leitura da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé como a de Abraão, que possamos sempre andar nos Teus caminhos, mesmo que não entendamos, mesmo que não saibamos o nosso futuro, para onde estamos indo, o que vai acontecer na nossa vida, o que vai acontecer com a nossa família. Independente de qualquer situação, Senhor, que possa vir a suceder, que nós tenhamos sempre, Senhor, plena confiança, fé e dependência de Ti. Pois sabemos que o Senhor governa sobre a história, governa sobre reis, autoridades, sobre a natureza, sobre tudo que nós vemos e temos contato, Senhor, tudo está debaixo do Teu controle. Nos abençoa, Senhor, para que possamos sempre ser fiéis. E peça, Senhor, que qualquer um de nós aqui possa vir a cair, se afastar de Ti, que jamais possamos, Senhor, procurar outras formas de Deus. Hoje em dia, talvez não tanto como foi no povo de Israel, externamente, mas hoje ainda se busca várias formas, Senhor, que não são a Ti, que não Te agradam, que desobedecem a Tua palavra, que desobedecem a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, ficar firmes na fé, Te glorificando, Te abençoando, Te buscando, Senhor, sempre na nossa vida. Abençoa a cada um de nós, nos leve em paz para casa e nos guarde de todo mal, Senhor, e perdoa os pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Boa noite.